Fala galera do YouTube Dedicação Delta, hoje nós daremos início à nossa maratona de questões da Polícia Civil de Santa Catarina, cargo de delegado de polícia, banca VUNESP, temática, matéria, processo penal, beleza? Antes de tudo, vamos se inscrever aqui na página e também vamos ativar o sininho para que toda vez que surgir algum vídeo novo, que subir algum vídeo novo, nós sermos notificados, beleza? Galera, olha que interessante. A banca escolhida para o concurso vindouro, agora de janeiro de 2024, da Polícia Civil de Santa Catarina, cargo de delegado de polícia, é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E eu tenho algumas ponderações para tratar com vocês a respeito dessa banca. Primeiro, é uma banca extremamente conceituada, isso ninguém tira. É uma banca que já vem há anos realizando concursos, inclusive para o cargo de delegado de polícia. Realizou em 2021 o cargo de delegado de polícia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e também em 2022 o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado de Amazonas, PCAM. Beleza? Também realizou Maranhão, Amapá também, prova já mais antiga. Então, é uma banca conceituada que constantemente, de maneira reiterada, vem realizando os concursos para o cargo de delegado. Segundo, é uma banca, vamos dizer assim, que exige um candidato completo. Exige um candidato que esteja antenado para questões doutrinárias, para questões jurisprudenciais e também para a lei seca. E por isso eu acho que como eu disse, aquela que exige o candidato, o concurseiro completo. Terceiro, o conteúdo programático de processo penal cobrado nas provas da FGV, vamos dizer assim, é completo. Então, não esperem uma prova focada só em temáticas que interessam ao cargo de natureza policial. Inquérito policial, não. Vão ser cobradas questões, às vezes, pouco caras ao cargo de delegado de polícia. Então, pode ser cobrado uma questão envolvendo recursos, envolvendo procedimentos, citação e assim por diante. Então, se vocês acharem, não, eu vou focar em inquérito, provas e prisões, a FGV talvez isso não funcione. Uma banca que costuma cobrar sempre o mais, entendeu? Óbvio que não na mesma profundidade, mas, às vezes, focando só em lei seca, mas sim, é cobrado. Então, um estudo sistematizado do Código de Processo Penal inteiro é necessário. E por último, quarto, é interessante pensar que a banca FGV ela é uma banca que, na estruturação de suas questões, às vezes, por vezes, cria e inclui casos concretos a serem analisados pelo candidato. A gente vai ver isso aqui nessas questões. Então, vai ser colocado um caso concreto para vocês. Fulano e ciclano fizeram isso. Dê aí a consequência. Qual que é a questão processual aí relevante, sinal de alternativa correta. Beleza? Mas, sem perder tempo, fiz aí 4 minutos de comentários envolvendo a banca da FGV para que vocês já tenham ciência do que vocês podem enfrentar, né, nesta prova vindoura. Mas agora vamos começar mesmo efetivamente o que realmente a gente está aqui para fazer, que é resolver questões com vocês, meus caros. Vamos lá. Olha essa questão aqui. FGV, né? Como você já esperava. 2022, Polícia Civil do Amazonas, cargo de delegado de polícia. Olha aqui. Ao chegar a um local de fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 6º, a primeira providência da autoridade policial deve ser a de... Galera, percebam, essa questão, ela está cobrando do candidato lei seca, tá? Porque vocês veem que, de cara, ela já fala, olha, artigo 6º do Código de Processo Penal. E o artigo 6º, ele é extremamente importante. Porque o artigo 6º do Código de Processo Penal, ele dita, ele pontua quais são as diligências
a serem praticadas pelo delegado de polícia quando de uma investigação criminal. Se vocês foram perceber, olha como é a redação do artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal. Então, são diligências a serem desencadeadas pelo delegado de polícia quando este tiver conhecimento de uma infração penal. E percebam aqui fala, ao chegar a um local de fato, ainda não sabendo se trata de um local de crime, qual que é a providência que a autoridade policial deve realizar? Em primeiro lugar, a primeira providência. Deve apreender os objetos? Não, galera. Se ele nem sabe se trata de um local criminoso ou não, por que ele vai apreender objetos? Até porque o artigo 6º, inciso 2º, pontua apreender objetos que tiverem relação com o fato criminoso. Se você nem sabe o que é fato criminoso, não tem por que você aprender os objetos. B. Ouvir o indiciado. Não, galera, nada a ver. Porque a mesma sistemática da questão A, do item A, da assertiva A. Ora, se nem criminoso ainda você sabe se o local é, por que você vai começar a ouvir o indiciado, aquele que praticou o fato criminoso? Se nem criminoso ainda o local, não há indícios para isso. Prender o suspeito, mesma lógica das últimas assertivas. E o item D, preservar o local. Se vocês abrirem aí, e eu peço isso sempre nas maratonas de questões aqui de Dedicação Delta, eu gosto de fazer essa aula junto com vocês e tendo a lei seca aberta ao lado. Se vocês abrirem a lei seca de vocês, seja o Planalto, seja o velho bom Vademecum, percebam, o artigo 6º, inciso 1, pontua que o delegado de polícia deverá, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, dirigir-se ao local. Percebam, dirigir-se ao local, providenciando que não se altere o estado e a preservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. O que significa isso? Providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas. É justamente preservar o local, evitar que ele seja modificado, para que a perícia chegue lá e realize os trabalhos periciais inerentes, seja a perícia pelinecroscópica, perícia de local de dano, de acidente de automobilístico e assim por diante. Beleza? Então, neste caso, a atitude a ser realizada pelo delegado é aquela de preservar o local do crime. E questão esta que exigiu do candidato lei seca. Beleza? Vamos continuar. Outra questão aqui da Polícia Civil do Amazonas, cargo também de delegado. Sempre, pessoal. Sempre cargo de delegado. Vamos lá, galera. Essa questão aqui eu pelo menos acho muito boa. Vamos lá. Sobre o reconhecimento fotográfico. De acordo com a atual jurisprudência da STJ, é correto afirmar. Galera, tenho certeza que vocês são concurseiros muito antenados. E essa é uma temática que cada vez mais tem ganhado relevância em razão das movimentações do STJ para uma consolidação de uma jurisprudência a respeito do reconhecimento fotográfico, do reconhecimento pessoal. Inclusive, essa temática ela foi alvo de questão discursiva, né, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, também cargo de delegado de polícia. É uma questão recente. O que eu vou pontuar para vocês aqui no primeiro momento? A questão ela está tratada em um julgado extremamente relevante para a leitura, que é o HC 598886. O HC 598886. Este HC do Estado de Santa Catarina, o ministro é o ministro Rogério Schietti, tá bom? É o ministro Rogério Schietti. E olha que interessante. Este julgado, ele tratou a respeito do artigo 226, que é o artigo que trata do reconhecimento pessoal, e também do reconhecimento fotográfico. E o STJ, no bojo desse julgamento, ele fixou, pessoal, o STJ fixou 4 teses. Tá bom? 4 teses. Vou até me colocar aqui em evidência. 4 teses. Quais foram essas teses, pessoal?
Vamos lá, devagar. O julgado, que eu acabei de pontuar, ele fixou entendimentos acerca do reconhecimento pessoal e fotográfico. O STJ fixou 4 teses. Quais são essas teses? Vamos decorar. Primeiro, definiu que o reconhecimento de pessoas deve sim seguir o procedimento do artigo 226. Sob pena de, se não seguir esse procedimento, a prova será ilícita. Antes desse julgado que a gente está tratando aqui, o STJ e o STF tinham o entendimento de que as regras, o procedimento do artigo 226 era tão somente facultativo de ser seguido. Não era um procedimento obrigatório. Agora, a partir deste entendimento do STJ e também, mais recentemente do STF, mas a partir desse entendimento do STJ, o procedimento do artigo 226 ele é obrigatório. Segundo, à vista dos efeitos, dos riscos de um reconhecimento falho, que o próprio julgado ele trata, a inobservância deste procedimento vai tornar inválido o reconhecimento e ainda não poderá esse reconhecimento ser utilizado para fins condenatórios. Então, primeiro, tem que seguir o procedimento do artigo 226. Se não seguir, o reconhecimento será inválido e esse reconhecimento não poderá servir para uma condenação, ainda que o reconhecimento seja confirmado perante o juiz de direito em fase de instrução criminal dentro do processo. Beleza? Terceira tese. O magistrado ele pode realizar dentro do processo penal, em juízo, em sede de instrução criminal, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o procedimento. Tem que ser observado o procedimento, tá bom? E é interessante, porque o STJ também nessa tese de número 3, ele fala, olha, o magistrado ele pode realizar o reconhecimento em sede judicial desde que utilizado o procedimento do artigo 226. E, eventualmente, se houver algum reconhecimento inválido, vamos dizer assim, algum reconhecimento que não esteja de acordo com o artigo 226, o magistrado ele pode deixar de considerar isso se não tiver relação com as outras demais provas, beleza? Então aqui você perceba que essa prova de reconhecimento não tem aí uma relação de causalidade, de causa e efeito com as demais provas produzidas dentro do processo, pode ser simplesmente ignorada, não prejudicando essa cadeia probatória, tá? Não vai haver aquilo que a gente conhece como provas ilícitas derivadas das ilícitas, beleza? E um quarto entendimento do STJ é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, aquele realizado pela simples exibição de uma fotografia ou até mesmo de um caderno de fotografias de suspeitos, ele funciona como uma etapa antecedente ao eventual reconhecimento de pessoas. Então, por exemplo, é muito custoso, às vezes, para a autoridade policial convocar todo mundo. Olha, eu quero convocar essas 10 mil pessoas para o cara ver. Não. Simplesmente faz o reconhecimento fotográfico primeiro, olha as fotos lá, não, é esse cara aqui, ó. Depois convoca esse cara e faz o reconhecimento presencial, beleza? Então, o reconhecimento fotográfico, segundo a STJ, não pode servir para fins de condenação, mas pode sim ser uma prova o quê? Antecipada. Pode ser sim uma prova o quê? É um procedimento inerente, uma etapa antecedente ao reconhecimento formal, pessoal, aquele que deve ser seguido o artigo 226. Beleza? A gente viu aqui todas as teses fixadas pelo STJ. E qual que é a resposta que a banca espera? Ora, se a gente for analisar aqui, item A, tudo que a gente tratou. O reconhecimento fotográfico, realizado na investigação com base em buscas das vítimas constantes de rede social, é suficiente para embasar a sentença condenatória. Não, pessoal, lembra que eu disse? O reconhecimento fotográfico, ele funciona como uma etapa antecedente. Ele não pode ser suficiente para embasar uma condenação. Então, esse item A, assertivar, está incorreta. Item B, o reconhecimento fotográfico realizado na investigação, com posterior confirmação por prova em juízo, é suficiente para embasar a sentença condenatória. Pessoal, não. O que decidiu o STJ? Decidiu que o reconhecimento fotográfico é uma etapa antecedente, de modo que, ainda que confirmado depois em juízo, ele não pode ser utilizado, porque devem ser seguidos
os procedimentos ou procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Tá bom? Então já tiramos isso. A inobservância total ou parcial dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal em relação ao reconhecimento fotográfico interfere-se na legitimidade do decreto condenatório. Pessoal, essa resposta ela se encontra também um pouco desviada, tá bom? Ela se encontra um pouco desviada. Porque o que acontece? Se, percebam, ela se encontra assim, em tese, ela está incompleta. Por quê? Se o procedimento do artigo 226 foi respeitado em relação ao reconhecimento fotográfico e houver posteriormente um reconhecimento pessoal, não vai haver vamos dizer assim, uma ilegitimidade do decreto condenatório. Ele será, portanto, válido. Então, essa resposta está um pouco incompleta, essa assertiva. Então, a gente já tira também. Vamos lá. A inobservância total ou parcial dos preceitos do artigo interfere na legitimidade do decreto condenatório. Pessoal, em tese, essa assertiva aqui, ela também não está totalmente incorreta. Na verdade, ela está incompleta, tal como a gente explicou no item C acima. Então, a gente já pode tirar também. E o que sobrou foi justamente a alternativa E. Porque o reconhecimento fotográfico, tal como explicado naquele julgado, ele serve apenas como prova inicial, dependendo de posteriormente haver o reconhecimento pessoal. Tá bom? Galera, outra questão, FGV, Polícia Civil do Amazonas, delegado de polícia. Vamos lá para a leitura. João foi investigado, processado e julgado pelo fato de, em comunhão de ações e desígnios com outra pessoa não identificada, ter receptado um veículo automotor Volkswagen Saveiro, placa SAV 1234 lá de Amazonas, contendo diversos pares de calçados na calçamba, tudo pertencente à sociedade empresária AM Pé Descalço Limitada. Após a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando João pelo delito de receptação. Posteriormente, surgiu a informação de que, em verdade, João teria tomado lugar de roubo. Olha que interessante. Então, o João ele foi condenado a uma receptação, mas, em razão do mesmo fato, surgiu uma informação de que, na realidade, teria ocorrido um roubo, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo e contra o motorista e o ajudante da Saveiro, o que foi devidamente registrado em sede policial. Interessante. Uma questão interessante aqui. Diante desse cenário, é correto afirmar. Pessoal, percebam. O João ele foi inicialmente condenado pela receptação. Percebam, ó, foi condenado pela receptação. E com relação ao mesmo fato, posteriormente se descobriu, na verdade, que não era uma receptação. Na verdade, era o quê? Um roubo. Vamos lá, vamos ler as alternativas. A condenação anterior pelo crime de receptação, ainda que indevida, impede o novo processo e julgamento pelo crime de roubo. Pessoal, já de primeira. Olha o que acontece. Galera, a gente precisa lembrar que dentro do nosso processo penal existe um princípio chamado do ne bis in idem processual. O que isso significa, pessoal? Significa que um sujeito, um mesmo indivíduo, ele não pode ser processado criminalmente duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Percebam, aqui na questão, nós estamos diante da análise de um mesmo caso concreto. Ou seja, qual que é esse caso? É o caso envolvendo a Saveiro de placas SAV 1234 do Amazonas, os diversos pares de calçados na caçamba, tudo pertencente à sociedade empresária AM Pé Descalço Limitada. Então, o mesmo fato. Num primeiro momento, esse mesmo fato, conforme a investigação da polícia, o processo criminal, entendeu-se que teve ali uma receptação. Mas, na verdade, não teve nada de uma receptação, foi um roubo. E esse crime é mais grave. Olha que interessante. Então, se houve a condenação pelo crime de receptação, ainda que ela seja indevida,
O João ele não pode ser novamente processado, porque seria nebis processual. Aí vocês perguntam, mas pode haver rescisão criminal. Não pode haver a rescisão criminal, a revisão criminal, perdão. Por quê? Lembrem-se que a revisão criminal, aqui neste caso, ela é impossível, ela é vedada. Porque é um instrumento somente da defesa e não pode piorar a situação do investigado. Então percebam, essa tese de que o João ele pode ser condenado por um crime mais grave é uma tese de acusação. Então o Ministério Público teria que rescindir o julgado. O Ministério Público pode rescindir o julgado? Negativo, não pode. Por quê? Porque a revisão criminal é um instrumento somente da defesa. Então, não pode piorar a situação do investigado. Ah, mas existem algumas situações que o Ministério Público age como custos legis ali, tentando beneficiar. Sim, exceção. O Ministério Público pode entrar com a revisão criminal? Pode, desde que em benefício da defesa. Mas nesse caso concreto aqui, não seria em benefício da defesa. Seria em benefício da sociedade, né? Seria em benefício da própria acusação, o que é vedado. Tá bom? Então percebam, a condenação anterior pelo crime de receptação, ainda que indevida, impede um novo processo de julgamento pelo crime de roubo, em razão do princípio do nebis in idem processual e também em razão do que a gente viu a respeito da chamada revisão criminal. Beleza? Vamos continuar. Próxima questão. Questão número 4. FGV PCRN, hein? Essa prova aqui, pessoal, ela foi muito importante para os cargos de delegado. Eu costumo falar que existem duas provas que foram importantíssimas para o cargo de delegado de polícia, que deram projeção nacional. Foi a prova do Rio Grande do Norte e que foi a prova do Pará. Foram duas provas de delegado de polícia, talvez as duas primeiras ali de carreiras estaduais, logo após ou ainda durante a pandemia. Então foram provas de projeção nacional que atraiu muitos colegas que hoje são delegados nesses estados maravilhosos. Vamos lá. No curso da instrução processual penal, verifica-se que uma das provas escolhidas for obtida de forma ilegal. Tá? Uma prova ilegal ilícita. Essa ilegalidade é alegada pela defesa e o Ministério Público manifesta-se concordando com a ilegalidade. O juiz reconhece a prova ilícita em decisão fundamentada. Com base no exposto, é correto afirmar que o juízo... Galera, percebam. O que o examinador aqui está querendo com essa questão é justamente o quê? Que vocês respondam para ele assinalando a alternativa correta. Qual é a consequência das provas ilícitas dentro do processo penal? Qual a consequência de uma prova ilícita para o processo penal? Pessoal, lembrem-se, duas são as consequências. Isso está lá no artigo 157, caput e parágrafo 3º do CPP. Eu utilizei o jogo da velha ao invés daquele símbolo do parágrafo a que estamos acostumados, porque aqui no meu teclado não possui, tá? Aqui no meu material, no meu material aqui não possui esse símbolo, tá bom? Mas o certo seria o parágrafo, beleza, pessoal? Então, as consequências da prova ilícita estão no artigo 157, caput, parágrafo 3º. Tá bom, entendi isso, professor, mas me fala logo, por favor, qual que é essa consequência que eu já estou ficando maluco aqui? Calma, meu caro, calma. As consequências são duas. Primeiro, o desentranhamento. Então, o juiz ele vai determinar o que, pessoal? Percebam, eu vou fazer aqui para vocês que vocês sempre se lembram. O que é o desentranhamento? Esse aqui é o inquérito policial. Pra vocês terem uma ideia, a maioria dos estados, o inquérito policial tem uma capa azul. São Paulo, Mato Grosso do Sul é assim. Então, aqui também esse caderninho meu, que é um caderninho, ele também possui essa capa azul. O que é desentranhar? Pessoal, dentro do processo, o juiz vai olhar esse processo, vai olhar, essa prova aqui é ilícita. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tirar de dentro do processo. Ele vai tirar de dentro do processo, e daí? Beleza, tirou de dentro do processo. O que ele vai fazer? Retirar da prova de dentro do processo
ele vai o quê? Nos termos do artigo 157, parágrafo 3º, ele vai mandar inutilizar, ou seja, destruir a prova ilícita. Então, ele vai destruir. Para vocês nunca mais esquecerem essa cena. Qual que é a consequência da prova ilícita dentro do processo penal? O juiz vai definir essa prova ilícita. Beleza, ele vai determinar o desentranhamento, a retirada da prova ilícita dentro do processo. Ah, é um depoimento obtido sob tortura, então vai tirar o depoimento dentro do processo. E depois ele vai mandar o quê? Destruir isso. Como eu disse, isso está previsto no artigo 157, caput, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Entendido. Então vamos para a leitura aqui das questões? Bora. Item A. Com base no exposto, é correto afirmar que o juiz deverá determinar o desentranhamento da prova ilícita, assim como aquelas direta e exclusivamente decorrentes dela. Verdade. Uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição das provas. Ó, desentranhamento, destruição. Por enquanto, essa aqui está bem correta, né? Prosseguir nos demais atos processuais. Vamos resolver a primeira parte da questão, pessoal. Ó, determinar o item B, o desentranhamento. E uma vez preclusa, autuá-las as provas em apartado. Não, pessoal, está errado. É o desentranhamento e a destruição. Ó, não deverá desentranhar. Meu Deus, meu Deus. Não deverá desentranhar. Está errado, ó. Determinar o desentranhamento, sim. E também, uma vez preclusa a decisão, determinar a destruição. Beleza. Então, quais alternativas aqui nós temos como as mais corretas até agora? O item A e o item E. Pessoal, agora eu quero tratar com vocês outra questão. Nós já vimos aqui qual é a consequência em razão da prova ilícita. Uma prova ilícita lá dentro do processo desentranha e destrói. E com relação ao juiz, qual é a consequência? Tem alguns doutrinadores que entendem que o fato do juiz reconhecer uma prova ilícita, isso vicia ele. Porque ele já vai saber, pessoal, uma coisa que, na verdade, ele não poderia saber. Então, ele vai saber que realmente foi aquele cara que cometeu o ato. Ah, mas a prova é ilícita. Às vezes ele vai saber que realmente tinha droga dentro daquela residência. Entenderam? Então, assim, a prova ilícita, às vezes, ela pode contaminar, contaminar a decisão do juiz, porque ele já sabe, às vezes, alguma coisa que já aconteceu. Então, o que isso gerou? Isso gerou um novo dispositivo dentro do Código de Processo Penal, que é o artigo 157, parágrafo 5º. O artigo 157, parágrafo 5º, introduzido pela lei anticrime, pontuava que o juiz que reconhecer uma prova como sendo ilícita, ele não ia mais poder atuar dentro desse processo. Olha que interessante. Só que, galera, esse dispositivo ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, que são as ADIs que julgaram o juiz de garantias. Então, o que vocês têm que saber a respeito, hoje em dia, de provas ilícitas, consequências e essas questões? Primeiro, vai haver o desentranhamento, a retirada. Lembra da cena? Tirei o papelzinho e rasguei. Desentranhou e destruiu. E para o juiz, tem alguma consequência? Nenhuma, pessoal. Nenhuma. O juiz que reconhece a prova ilícita vai continuar julgando aquele processo. Não haverá impedimento algum. Não haverá impedimento algum. Beleza? Então, se a gente for analisar essas afetivas, as que mais se encaixam nesse paradoxo aí, né, nessa dificuldade que eu coloquei aqui para vocês, é o item A. Tá bom? É o item A. Vamos continuar, sem perder tempo. Também por civil do Rio Grande do Norte. Lucas foi preso em flagrante na cidade de Parnamirim. Parnamirim. Após intensa perseguição policial. Eita. Ficou feio aqui, hein? Pera aí, pessoal. Deixa eu só apagar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal?
Vamos lá. Após intensa perseguição policial. De acordo com o que consta do procedimento, Lucas praticou um crime de extorsão qualificada, pena reclusão de 6 a 12 anos e multa. Em Natal, cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tá? E depois, utilizando-se dos mesmos instrumentos do crime, enquanto fugia dos agentes da lei em perseguição, realizou mais 2 crimes de furto simples, pena de reclusão de 1 a 4 e multa, e um de dano qualificado, pena de detenção de 3 meses a 3 anos e multa em Parnamirim. Então, pelo que eu entendi aqui, o Lucas ele praticou uma extorsão no Natal, daí ele na fuga, tentando ocultar, garantir a impunidade do crime de extorsão, ele foi lá e praticou 2 furtos e um dano qualificado, tá bom? E em Parnamirim, que na realidade é uma cidade ali que fica próximo, né, a Natal, fica ali uma cidade divisa com Natal, né, uma cidade limítrofe com Natal. Então ele fugiu, estava em Natal, fugiu para Parnamirim e foi preso em Parnamirim. Beleza. Considerando a situação narrada, quem será o juiz competente para o julgamento? Isso é fogo, hein? Essa questão aqui ela é raçuda, mas a gente vai entender certinho aqui. Galera, o que eu quero falar aqui para vocês? Primeiro, essa questão ela envolve a análise do chamado foro prevalente. Foro prevalente. O que é o foro prevalente, pessoal? O foro prevalente ele está lá no artigo 78 do Código de Processo Penal. O foro prevalente é aquele que o Código de Processo Penal, ou seja, que a lei elege, dentre outros diversos. Então, nesses casos mais confusos, quando a gente tiver aparentemente 2 ou mais foros competentes, a gente vai precisar analisar o artigo 78 para encontrar aquilo que a lei pontua como sendo foro prevalente, ou seja, aquele que prevalece. Beleza? E o foro prevalente, ele ocorre justamente nas hipóteses em que há o quê? Um concurso de diversas infrações penais praticadas em conexão ou continência. Beleza? Em conexão ou continência. Entenderam? Se vocês entenderam, pessoal, pausa esse vídeo e volta tudo até vocês entenderem. Se não entenderem, venham falar comigo. Inclusive, meu Instagram está aqui à disposição de vocês. Essa questão é bem difícil, assim como todas as outras que a gente trabalhou. Então, o que a gente consegue perceber aqui? O enunciado ele pediu o foro competente. A gente consegue verificar aqui que entre os crimes de extorsão qualificada, os crimes de furto simples e de dano qualificado, houve o quê? Ocorreu o quê? Uma conexão. Uma conexão. Uma conexão do tipo objetiva, teleológica ou consequencial. Por quê? Porque os crimes de furto simples e dano qualificado, eles foram praticados pelo Lucas para garantir, galera, o quê? Para garantir o quê? Para, inclusive, ocultar o furto, perdão, vamos retomar o pensamento. O furto simples, os 2 furtos simples do dano qualificado, eles foram praticados para ocultar e também para conseguir a impunidade ou a vantagem com relação ao crime de extorsão qualificado praticado lá em Natal. Então, vocês percebem, tem uma relação entre esses crimes, beleza? Isso é o que a doutrina conhece como conexão objetiva. Isso está lá no artigo 78, inciso 2, tá? Perdão, 76, inciso 2. Então, a nossa conexão aqui, ela está no 76, inciso 2. Beleza, entendi. Então, tem conexão, tem aparentemente mais de 2 ou mais foros possíveis de competência, então é o caso da gente ver qual é o foro prevalente. Sim, exato, esse é o pensamento. Verificou a conexão no caso, aí a gente vai verificar o quê? Se é o caso da análise de qual é o foro prevalente. Verificou a conexão ou a continência, como aqui a gente verificou, tem conexão e continência. No caso, uma conexão de natureza objetiva, artigo 76, inciso 2. Fechou. Verificou que tem conexão ou continência, qual é o foro prevalente? Aí a gente vai analisar isso agora. Percebam, pessoal, que aqui a análise do foro prevalente, ela envolve o quê? A análise de infrações criminais da mesma jurisdição, de jurisdição de mesma categoria. Então aqui a gente não tem, por exemplo, competência do júri de outro órgão, competência comum, competência especial, competência de primeiro e segundo grau, né, de
primeiro grau aqui embaixo, segundo grau lá em cima, não. A gente tem infrações da mesma categoria, ou seja, infrações criminais que são normalmente julgadas, de acordo com esse caso concreto apresentado, pelo juiz de primeira instância. E qual é a regra para a gente identificar o foro prevalente? O foro prevalente. As regras elas estão no artigo 78, inciso 2º. E na análise desse foro prevalente, a gente vai precisar pensar, prepondera para fins de competência o lugar da infração considerada mais grave. E a gente vai analisar aqui, beleza, qual que é a infração mais grave? Percebam, é a extorsão qualificada. Pena de reclusão de 6 a 12 anos. Se a gente somar aqui, 4 anos, são 2 crimes de furto simples, 8 anos, mais 3 aqui, 8, 9, 10, 11. 11 anos aqui é 12. Então já era. É o local em que foi praticado o crime mais grave. Então, o local aqui da competência é Natal. Então, Natal em relação a todos os crimes. Natal em relação a todos os crimes. Questão difícil. Nível hard. Isso aqui é pra gente que é bom, pessoal. Vocês de dedicação delta são bons. Então, vamos só fazer a leitura, porque eu quero tirar todas as dúvidas com relação a essas questões. Será competente o juiz de Parnamirim em relação a todos os delitos? Não. Lembre-se, neste caso aqui é o juiz do local onde foi praticado o crime mais grave. Natal em relação ao crime de roubo e Parnamirim em relação aos demais crimes. Pessoal, esqueçam isso aqui, porque no caso do chamado foro prevalente, haverá a unificação de julgamentos, tá bom? Haverá a unificação de julgamentos. Então, havendo conexão e continência, em regra, vai haver o quê? Vai acontecer o quê? O julgamento conjunto. Então, não vai ser um crime julgado lá, um crime julgado aqui, não. Vai ser tudo julgado conjuntamente, tá bom? Parnamirim em relação a todos os delitos, também não. Natal em relação ao crime de roubo e Parnamirim em relação aos demais. Está errado também, porque, como eu disse, não vai haver a separação de julgamentos. Vai haver, em regra, o julgamento conjunto. Tá? Beleza, pessoal. Questão número 5 aí que a gente fez, tá? Feita, né? Beleza. Questão número 6. Vamos à leitura. Também da PCRL. No curso de investigação criminal, para apurar a prática de crime sexual por parte de Adonis, a autoridade policial notou que o investigado apresentava sinais de insanidade mental. Nesse sentido, havendo dúvidas sobre a integridade mental de Adonis, a instauração do procedimento de insanidade mental. Galera, procedimento de insanidade mental é aquele que encontra previsão no artigo 149 do CPP. Então, se o juiz de direito perceber que existem indícios, sinais de insanidade mental, ele deve determinar a instauração do procedimento de insanidade mental, ele vai suspender o processo e vai mandar esse cabra aí, né? Esse cara aí tá como acusado fazer ali um exame médico-psiquiátrico para ver se ele é, bem coloquialmente, louco ou não. Se ele tinha, ou melhor, no juridiquês mais correto, se ele tinha o entendimento do caráter ilícito do fato e podia determinar-se de acordo com a sua vontade. Ou poderia determinar-se de acordo com sua vontade. Beleza. O que eu quero que vocês saibam, que vocês já devem saber porque vocês são alunos de dedicação delta. 1. O delegado de polícia ele não pode determinar a realização diretamente do exame de insanidade mental. O delegado de polícia, nos termos do artigo 6º, pode determinar a realização do exame do corpo de delito. Então você pode fazer o exame de lesões, o exame do local do crime, o exame de escalada, o exame de destruição, rompimento de obstáculo, de violação de domicílio, de morte, necroscópico, sexológico, beleza. Mas ele não pode, o delegado de polícia, determinar diretamente, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º do CPP, determinar o quê? Determinar a realização direta do exame de insanidade mental. O delegado de polícia, ele deve, por obrigação, deve, por determinação legal, representar ao juiz de direito para que seja o quê? Instaurado o exame de insanidade mental. Então, se vocês forem ver a redação lá do artigo 149, vocês vão perceber. O exame de insanidade mental poderá ser determinado ainda na fase de inquérito.
pode ser determinado tanto judicialmente como na fase de inquérito, mediante representação do delegado pro juiz competente. Então, o delegado ele não pode determinar de per si, ou seja, bate no peito que é minha, fala assim, não, eu vou instaurar e pronto. Não pode, pessoal. Expressa a vedação legal. Só quem pode determinar a instauração é o juiz. Sabendo disso, vamos à leitura do enunciado das assertivas. Neste caso, nesse sentido, havendo dúvida sobre a integridade mental de Adonis, a instauração da insanidade mental do incidente competente não poderá ser determinada na fase de inquérito. Pessoal, falso essa assertiva, porque nos termos do artigo 149, parágrafo 1º, pode sim ser determinado durante o inquérito. Item B, poderá ser determinado na fase de inquérito diretamente pelo delegado. Aí também não. Pode ser determinado pelo delegado, mas não, pode ser determinado durante o inquérito policial, mas não diretamente pelo delegado. O delegado por si, de per si, como eu disse, bate no peito e vai, ele não pode fazer isso. Item C, poderá ser determinado na fase de inquérito pelo juiz. Tá bonita. Mediante representação do delegado de polícia. Este aqui, o item C, é a assertiva correta. Beleza? Vamos dar continuidade, então a gente não consegue aqui terminar, galera. A gente não consegue terminar. Vamos lá. FGV, PCRN ainda. Vamos lá. No curso de inquérito policial, para investigar a prática de crime sexual, a autoridade policial entendeu necessária a realização de exame de DNA de Leonardo, suspeito de delito, para colher informações sobre sua autoria. Fechou, tem que realizar o exame do DNA do Leonardo, né? Nesse sentido, a prova em questão, vamos lá. Item A. Não poderá ser recusada por Leonardo, diante de sua condição de indiciado, independentemente de exigir comportamento ativo ou passivo. Galera, essa assertiva aqui está errada. Lembrem-se que todo suspeito, indiciado, investigado, acusado, qualquer que for o sujeito que estiver como, entre aspas, acusado, suspeito de uma infração penal em algum procedimento persecutório penal, esse sujeito ele tem a favor de si o chamado princípio pessoal de não produzir provas contra si mesmo, ou seja, é o princípio conhecido como nemo tenetur si detegere. O princípio de não produzir provas contra si mesmo, ou, em latim, nemo tenetur si detegere. Vou até escrever aqui para vocês. Nemo tenetur si detegere. Tá? É isso aí. Ou seja, não produzir provas contra si mesmo. Então, esse sujeito, pessoal, ele não é obrigado o quê? A fornecer o exame de DNA. Ele não pode ser obrigado, nem mesmo por decisão judicial. Então, por exemplo, o juiz de direito não pode falar assim, Leonardo, oferece aí um fio de cabelo para a polícia. O juiz não pode fazer isso. Beleza? Por quê? Porque isso viola o nemo tenetur si detegere, viola o princípio de não produzir provas contra si mesmo. Tá? Então, esse item A está incorreto. Item B. Poderá ser realizada, independentemente da concordância de Leonardo, ainda que de forma evasiva, mas exige decisão judicial prévia. Lembre-se do que eu falei, pessoal. O princípio do nemo tenetur si detegere não pode ser excepcionado nem mesmo por decisão judicial. Então, o Leonardo ele não é obrigado a fornecer material genético para a polícia realizar esse exame de DNA, nem mesmo havendo uma decisão judicial. Não pode, pessoal. Não pode. Então, ele não é obrigado, por exemplo, a arrancar um fio de cabelo dele e dar. E a polícia não pode fazer isso de maneira, vamos dizer assim, coercitiva. Ou seja, algemar o cara, invasiva, né? Coercitiva, talvez um termo um pouco estranho, mas invasiva. Não pode. Então, a polícia não pode realizar de forma invasiva. O Leonardo não é obrigado a dar, mesmo que haja decisão judicial determinando. Essa decisão é inconstitucional. Tá? Vamos lá. Poderá ser recusado por Leonardo, né? Fornecer o material genético ou produzir essa prova durante o inquérito policial, mas não no processo judicial. Nada a ver. Porque ele possui esse direito de não produzir provas contra si mesmo
tanto durante o inquérito policial, como também durante o processo penal subsequente. Item D. Poderá ser realizado sobre o material descartado de Leonardo, independentemente da sua concordância. Galera, essa aqui é a alternativa correta. Por quê? Percebam, o princípio do nemo tenetro se detegere, ou de não produzir provas contra si mesmo, é um princípio que exige, que veda ao Estado promover o quê? Obrigar que um determinado sujeito produza provas contra ele prejudiciais de maneira ativa ou coercitiva invasiva. Então a polícia não pode falar assim para o Leonardo, tô obrigando você a dar um fio de cabelo, nem mesmo se acontecer decisão judicial, e também não pode ir lá e pegar na força o cabelo dele. Fechou? Então não pode haver uma produção de provas quando o sujeito passivo não queira, invasiva ou que exige dele um comportamento ativo. Mas a polícia pode buscar alternativas. Imaginem, o Leonardo, ele escova os dentes, né? Então tá lá escovando os dentes. E daí ele pega uma escova de dente e joga no lixo. A polícia vai lá e encontra dentro do lixo dele uma escova de dentes. A polícia pode pegar esse material de DNA? Pode. Pode. Porque o Leonardo descartou isso. Entendeu? Então, com relação ao material descartado por Leonardo, ainda que não tenha sua concordância, isso aqui, esse recolhimento desse material genético, por exemplo, da escova de dentes, é totalmente válido. O que acontece, pessoal? Às vezes os policiais, né, vem um cara que fuma, dão um cigarro para ele, o cara vai lá e fuma, dão água, sabe? E bebem. Dentro da delegacia, os caras vão lá e pegam aquele copo, e assim por diante, uma série de técnicas, tá? Então, o item correto aqui é o item D. Vamos lá, questão número 8. Ó, já estamos indo longe, hein? De Civil Maranhão. Verbetes de súmulas produzidos pelo STJ e pelo STF, tá? Então a gente vai analisar aqui, pelo que eu estou vendo, quais são as súmulas corretas. Assinalar a súmula correta. Vamos lá. Item A. A autoridade policial poderá fazer uso das algemas no caso de resistência à prisão ou risco para a integridade física própria ou alheia, mas não quando houver o receio de fuga. Galera, a disciplina do uso de algemas está lá na súmula vinculante número 11. E, dentro deste enunciado de súmula vinculante, autoriza-se o uso de algema quando houver o receio de fuga. Então, havendo receio de fuga, é lícito o uso de algemas. Então, essa alternativa aqui ela está incorreta. O crime de latrocínio, item B, é de competência do tribunal do júri. Também, outra assertiva que está incorreta. Isso em razão do enunciado de súmula número 603 do STF. Item C, vamos lá. Intimada a defesa da expedição da precatória. Torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de precado. Galera, lindo, perfeito. Item C é a nossa resposta correta. Irei explicar para vocês aqui em seguida. Súmula 273 do STJ. Vamos só terminar a leitura aqui, pessoal, dessas questões, para a gente continuar. Vamos lá. A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Como vocês bem sabem, é lícito ao Ministério Público proceder a algumas investigações. E se o membro do Ministério Público investigar, será que isso acarreta o seu impedimento ou suspeição para continuar no processo? Decidiu, pessoal, o STJ, que não haverá esse impedimento. Então aqui a gente tem um não, tá? Não. Isso aqui está previsto aonde? No enunciado de súmula 234 do STJ. Então essa assertiva aqui, ela está o quê? Incorreta. Item E. O crime contra a honra praticado contra o magistrado no exercício de suas funções somente permite que o ofendido faça representação para posterior denúncia, mas não que ele mesmo ofereça a queixa. Galera, na verdade, o que acontece? O STF, tem um entendimento dizendo que nos crimes contra a honra praticados
nos crimes contra a honra praticados contra servidores públicos, no caso, por exemplo, magistrado, é possível que esse crime seja processado através de ação penal pública mediante representação e também por ação privada. Aí vai depender do ofendido. Ou seja, nesse caso aqui, do item E, se o magistrado ele quer oferecer uma queixa-crime, ele vai lá e oferece. Se ele não, deixa o Ministério Público tomar conta disso, vai lá e oferece a representação. Então pode ser, nos casos de crimes contra a honra praticados contra servidores públicos, pode ser tanto processado o sujeito que praticou esse crime contra a honra em desfavor do funcionário público, tanto mediante ação pública condicionada à representação, assim como também através de ação penal privada. Item item C que eu quero explicar para vocês. Vamos lá. Súmula 273 do STJ. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data do juízo, da data da audiência no juízo deprecado. Galera, o que eu vou explicar para vocês? Eu sou Matheus, beleza? Eu moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu preciso ouvir, dentro de um processo criminal, um sujeito que mora em São Paulo, capital. Qual que é o instrumento para ouvir esse sujeito que mora lá em São Paulo, dentro do processo? É a carta precatória. Então, expede a carta precatória lá para São Paulo. Tem uma celeuma, havia pelo menos uma celeuma antes dessa súmula 273. Qual que era a celeuma? Ora, será que precisa intimar a defesa dessa precatória? Porque são dois momentos, perceba, o momento que expede a precatória e manda para São Paulo e o momento que lá de São Paulo intima a testemunha. Quando que precisa intimar? O STJ, através da súmula 273, decidiu que só tem que ser intimado a defesa no momento da expedição da precatória. Expediu a precatória e intima a defesa. Está sendo expedida a precatória. E lá em São Paulo, para ouvir a testemunha, para ouvir quem quer que seja, a defesa que se vire. O juiz deprecado, que é o de lá, deprecante é quem expede a precatória, o deprecado é de lá. Deprecado não precisa intimar. É o que decidiu o STJ no bojo da súmula número 273. Beleza? Vamos lá. Pessoal, nossa última questão. Apesar de predominar na doutrina o entendimento de que o duplo grau de jurisdição não é um princípio constitucional absoluto, o Código de Processo Penal contém uma série de dispositivos sobre o tema, já que os recursos, juntamente com ações de impugnação, possibilitam um amplo exercício do direito de defesa. Beleza. Assinale a alternativa correta. Galera, olha que interessante. O duplo grau de jurisdição é um princípio absoluto? Negativo. Negativo. Por quê? Existe a possibilidade de ações penais que não vai haver o caso, não vai ter um recurso, né? Por exemplo, nasquelas que são intentadas já perante o STF. Não tem como ter um recurso se o caso já foi julgado pelo próprio STF. Então, o duplo grau de jurisdição não é um princípio absoluto. Isso aí é bem interessante, tá? Cabe aqui a gente gravar. Vamos lá. Leitura das assertivas. Assinale a alternativa correta. Cabe recurso de apelação da decisão que pronunciar o réu. Galera, na verdade, da decisão que, no âmbito do procedimento do tribunal do júri, pronunciar o réu, o recurso cabível é o rese, tá? No caso, vai caber a apelação das decisões de quê? A apelação é cabível das decisões que? De impronúncia, desclassificação, impronúncia e absolvição sumária. Impronúncia e absolvição sumária, apelação. Impronúncia, absolvição sumária, apelação. Já pronúncia e desclassificação, rese. Fechou? Então o item A está incorreto. Vamos para o item B. O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Galera, essa resposta aqui está correta. Súmula 713 do STF. Já voltamos nela. Só vamos ler aqui as demais assertivas. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, cabe a habeas corpus questando
decisão que condena exclusivamente a pena de multa. Galera, tá errado. Se a decisão ela condenar um sujeito exclusivamente a pena de multa, não vai caber o HC. Porque o HC exige uma privação de liberdade ou um perigo de privação de liberdade, coisa que não tem quando houver uma decisão de multa. A revisão criminal poderá ser requerida por procurador, sim, mas não pelo próprio réu. Horrível. Se o procurador pode requerer, se o advogado, se aquele que tem uma procuração pode requerer, por que o próprio réu não pode? Pelo amor de Deus, né? Da decisão que não receber a denúncia ou queixa, caberá agravo. Galera, não é agravo, tá? Na verdade, a gente não tem um agravo propriamente dito no processo penal. Na verdade, é o famoso rese, recurso em sentido estrito. Mas vamos entender. Item B. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Galera, isso significa que o sujeito, ao interpor uma decisão no âmbito do tribunal do júri, tem que dispor acerca dos motivos dela. Ah, qual que é o motivo? Decisão manifestadamente contrária à prova dos autos. Esse é o motivo. O juiz, ele em regra, ele não pode sair desse motivo. Ele tem que julgar com base naquele motivo. A defesa, ou melhor, o recorrido, ele tem que contrarrazoar com base desse motivo. Então, o que decidiu o STF? O STF disse que, no caso do tribunal do júri, tem que estar vinculado ao motivo da interposição. Porque então, ia abranger demais, aí ia ficar complicado julgar os recursos, tá? Foi isso que decidiu o nosso querido e amado STF na súmula 713, lá dos seus enunciados. Beleza? Galera, terminamos. 1 hora quase de aula, 9 questões resolvidas. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, FGV, Polícia Civil de Santa Catarina, cargo de delegado de polícia, concurso civil, penso eu que do ano. Poucos candidatos inscritos, então vale a pena, vamos se esforçar, que eu tenho certeza que esse cargo é de vocês, tá bom? Estou à disposição, meu Instagram está inclusive aqui. E peço, pessoal, encarecidamente, estudem e nos vemos na fase oral, beleza? Pessoal, uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos assistem.